Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre dilatação linear. O assunto de hoje é um assunto muito importante para você, estudante de física: dilatação linear. Vejamos a definição. Dilatação linear é um fenômeno em que um corpo de formato alongado sofre um aumento do seu comprimento por conta de um aumento de temperatura. Vejamos. Se eu tenho um corpo alongado, pode ser um metal, e ele possui um comprimento inicial a uma determinada temperatura inicial. E eu verifico que essa temperatura ela é aumentada. Proporcionalmente, o comprimento desse corpo também aumenta, ficando com um novo comprimento final. Esse aumento do seu tamanho, do seu comprimento, é justamente o que eu chamo de dilatação linear. Agora, nós vamos conhecer todas as fórmulas que iremos utilizar para resolver as questões de dilatação linear. Vejamos. A primeira fórmula é justamente a fórmula principal, que nós calculamos o ΔL, que é a dilatação linear. A segunda fórmula é a fórmula do comprimento final, o novo comprimento depois do aumento da temperatura. E a terceira e última fórmula é a fórmula do ΔT, que é para você calcular a variação de temperatura. É muito importante que você saiba o nome de todos os itens que compõem a fórmula, justamente também a sua unidade de medida. Vamos falar de cada um. Primeiro é o ΔL, que nós chamamos de dilatação linear, que é dada em metros. O LO nós chamamos de comprimento inicial, também é dado em metros. O L, que é o comprimento final, dado em metros também. E, por acaso, em alguma questão, vier a unidade de medida do comprimento em centímetros ou milímetros, você tem que transformar em metros. Nós também encontramos o alfa, que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear. E cuidado, cada material que sofre a variação de temperatura tem o seu coeficiente de dilatação linear. E a sua unidade de medida é o grau centígrados elevado a -1. O ΔT, que é a variação de temperatura dado em graus centígrados. TF, temperatura final, também dada em graus centígrados. E, por fim, nós temos o TO. Em alguns livros aparece TI, que nós chamamos de temperatura inicial, também dada em graus centígrados. Se por um acaso essas temperaturas aparecerem em Fahrenheit ou Kelvin, deverão ser transformadas em graus centígrados. Com todas essas fórmulas, você conseguirá resolver qualquer questão de dilatação linear. Agora, nós vamos resolver exemplos, utilizando todos os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Vejamos o exemplo 1. Uma barra de alumínio de 10 metros a uma temperatura inicial de 20 graus centígrados fica exposta ao sol, sendo a sua temperatura elevada para 40 graus centígrados. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é igual a 22 vezes 10 elevado a -6 graus centígrados elevado a -1, calcule a dilatação linear sofrida pela barra e o seu comprimento final. Organizei todos os valores dados pelo problema e agora nós vamos calcular a nossa dilatação linear pela nossa fórmula que já conhecemos. Eu vou utilizar o comprimento inicial que eu tenho, vou utilizar coeficiente de dilatação linear que também tenho e o meu ΔT eu vou ter que calcular.
Vou utilizar a fórmula do ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. ΔT, temperatura final 40 menos 20, igual o meu ΔT a 20 graus centígrados. Agora, vamos substituir todos os valores na fórmula. ΔL é igual ao comprimento inicial, 10, vezes coeficiente de dilatação linear, 22, vezes 10 elevado a menos 6, vezes o meu ΔT, que é 20 graus. Agora, eu vou multiplicar todos os números. 10 vezes 22 vezes 20, ΔL é igual a 4.400. E agora eu vou repetir essa potência, vezes 10 elevado a menos 6. Para ficar melhor de compreensão, eu vou eliminar essa notação científica. Então, essa potência de 10 deverá ser eliminada. Como vou fazer? Como a vírgula do coeficiente está no final e o expoente da potência é negativo, essa vírgula irá se deslocar 6 casas para a esquerda. Então, ΔL é igual a 0,0044 metros. Então, quer dizer que esse alumínio dilatou 0,0044 metros. Se você não entendeu o que nós fizemos aqui com a notação científica, sugiro que você assista a nossa aula sobre notação científica. E agora, para finalizar, o problema também pede o comprimento final, o novo comprimento. Eu sei que a minha fórmula do comprimento final é LO mais a variação sofrida pelo metal. Então, o comprimento final, LO, 10 mais a dilatação, 0,0044. O comprimento final, 10,0044 metros. Simples. Agora, nós vamos resolver o nosso segundo exemplo do assunto dilatação linear. Uma barra de metal mede 1,100 metros a 0 graus centígrados. Tal barra, posta no forno, é decorrido certo tempo, aumenta de comprimento e se torna igual a 1,107 metros. Sabendo que o seu coeficiente de dilatação linear é 12 vezes 10 elevado a menos 6, calcule a temperatura do forno. Então, nesse tipo de problema, nós estamos calculando a temperatura final desta barra de metal. Eu já tenho os meus valores. Comprimento inicial, 1,100 metros. Temperatura inicial, 0 graus. Comprimento final, depois do aquecimento do forno, 1,107. E o meu coeficiente de dilatação linear. E, é claro, eu vou utilizar a minha fórmula de dilatação linear. Só que quando eu tenho um problema que manda calcular a temperatura final, eu tenho que usar aqui um artifício. Vou substituir o meu ΔT por temperatura final menos temperatura inicial. Vamos fazer isso. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes temperatura final menos temperatura inicial. Se eu quero calcular a temperatura final, eu tenho que ter todos os outros itens que compõem a fórmula. Eu tenho a minha temperatura inicial, tenho o meu coeficiente de dilatação linear, tenho o meu comprimento inicial, só que meu ΔL eu não tenho. Então, vou utilizar a fórmula do comprimento final para me calcular o meu ΔL, que deu 0,007 metros. Agora sim, vamos substituir todos os valores na fórmula. ΔL 0,007 é igual ao comprimento inicial,
1,100 vezes coeficiente de dilatação linear, 12 vezes 10 elevado a menos 6 vezes temperatura final, é o que eu estou calculando, vou repetir, menos temperatura inicial, 0. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar esses dois valores. Então, 0,007 é igual. Vou multiplicar 1,100 vezes 12, vai dar 13,2. E vou repetir a potência, vezes 10 elevado a menos 6, vezes temperatura final menos 0, é o próprio TF. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Se essa notação científica está multiplicando a minha incógnita, TF, está multiplicando, passa dividindo. Temperatura final é igual a 0,007 dividido por 13,2 vezes 10 elevado a menos 6. Para facilitar a minha compreensão, eu vou transformar esse número decimal também em notação científica. Temperatura final é igual. Transformando, ficar 7 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 13,2 vezes 10 elevado a menos 6. Temperatura final é igual. Dividindo aqui os dois números em notação científica, vou dividir coeficiente com coeficiente. 7 dividido por 13,2 vai ficar 0,530. E dividindo potência com potência, ficará 10 elevado a 3. Eliminando essa notação científica, temperatura final é igual a 530 graus centígrados. E aqui nós encerramos a aula de hoje. Tchau, pessoal. Até o próximo assunto.